Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Compartilhe essa entrevista que eu tenho certeza que alguém precisa disso. Siga o nosso canal e ative a notificação. E hoje vamos falar sobre adolescentes. Às vezes a gente tem aquele rótulo que a gente fala, ele é aborrecente. A primeira coisa que a gente pensa em adolescente, ele é chato, eu não gosto de trabalhar com adolescente, mas é completamente ao contrário. Porque às vezes você não está se conectando com esse jovem, você não está falando na língua dele e aí ele está respondendo daquela maneira que você não gosta. O jovem se conecta muito e o professor é uma peça fundamental que ele mais conecta, que ele está se saindo ali da parte da mãe, do pai, ele está se desconectando e ele precisa achar as suas tribos. E o professor é uma pessoa que geralmente o jovem se conecta. E eu estou trazendo aqui a especialista nesse assunto, Ana Paula Siqueira, para falar um pouquinho sobre jovem. Muito obrigado pela presença, Ana. Eu que agradeço, Renato. Obrigada pelo convite. E antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Academia Tibum, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Mas, Ana, quem é essa nova geração? O que mudou aí no século XXI? Quem é esse novo jovem aí que está na sociedade? Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou psicóloga, educadora parental e especialista em adolescência. Quem é esse novo jovem? Pois é um jovem que vem com muita vontade, com muita garra, muitas vezes. É um jovem que tem criatividade, é um jovem que está sedento por informação, mas muitas vezes ele cai, ele deprime, ele está com crise de ansiedade por conta de tanta pressão que, infelizmente, a sociedade, as escolas, né, estão colocando. Eu brinco, né? A agenda dos meus pacientes adolescentes é pior que a minha. Se eles perdem um horário comigo, para a gente encaixar um outro horário é super difícil. Porque o cara tem natação, guitarra, futebol, vôlei. Ele tem uma agenda que todos os dias ele precisa praticar esporte, né? Esporte é fundamental. Mas será que precisa todo dia? É uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Ele precisa de tanta coisa, ele precisa de tanta aula. E muitas vezes, quando você pergunta para ele, e aí, como é que foi tudo isso? Como é que foi essa escolha? Porque minha mãe disse que é bom. Eu não gosto muito, mas meu pai falou que é legal. Então, opa, tem algo aí, né? E aí nós vamos precisar falar de diálogo, de conexão, né? O que o seu filho realmente gosta? O que ele realmente quer fazer? Porque hoje nós temos uma exigência muito grande com o Enem, né? As escolas, elas compraram essa ideia de que o jovem precisa sair do ensino médio e entrar na faculdade. O mercado fala isso. Com 21, 22 anos você tem que estar formado, você já tem que estar trabalhando, você já tem que estar numa multinacional, você já tem que, né? Então, nós estamos recebendo muitos jovens muito ansiosos, né? Eu nunca vi tanto adolescente tão ansioso. Eu nunca vi tanto adolescente tão frágil. Existe uma fragilidade, né? Mas, então, por que eles são tão frágeis? Por que eles são tão isso, tão aquilo? Aí a gente vai ter que olhar para como esse adolescente foi criado, como é que isso aconteceu lá em casa, né? Que ele chegou na adolescência com essa fragilidade. Será que eu protegi demais? Será que eu ensinei de menos? Né? Muitos pais chegam para mim e falam assim, ele não arruma a cama. Ele chega e larga tudo jogado. Qual é a regra da casa? A minha orientação sempre com pais de adolescentes é: vocês são os líderes da casa. Como se fosse uma empresa. Não tem o presidente, o diretor, o gerente, né? Tem uma hierarquia. Vocês são os líderes da casa. Então, a sua casa tem regras? Ou a regra só existe a hora que o filho faz uma coisa errada? Mas não era para ter feito isso. Mas ninguém nunca colocou aquela regra, né? Então, o jovem de hoje,
Muitos estão sozinhos, muitos estão angustiados e muitos estão ansiosos. E a gente precisa olhar para isso. E precisamos falar disso. Né? E eles precisam de direcionamento, de liderança. Ele vai resistir a essa liderança. Claro que ele vai resistir. A gente também resistiu. Mas se você persistir com amor e conexão, vamos falar disso, vai ficar mais fácil. Você vai ter mais acessibilidade. E para entender esse jovem, a gente precisa entender o desenvolvimento desse cérebro desse jovem. Porque a gente vê aí a dificuldade, às vezes, desse jovem de prever consequências danosas dos seus atos, de frear as suas realizações. Mas tudo isso se dá pelo desenvolvimento desse adolescente, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender o porquê ele faz isso. Porque ele precisa de independência, de autonomia, mas às vezes a gente tem medo de dar essa independência e autonomia para esse jovem. Até porque a autonomia a gente começa lá atrás, né? Desde pequenininho. Com pequenas coisinhas você vai ensinando. Vamos lá. O nosso cérebro, ele começa a se desenvolver, ele é o segundo, né? Lá na gestação. Primeiro o coraçãozinho, depois vem todo o sistema nervoso central, ele começa a se formar dentro da barriga da mãe. Quando o bebê nasce, ele está com o cérebro biologicamente formado, mas o amadurecimento desse cérebro vai até... A neurociência está falando aí 24, 25 anos, tá? Então, a parte biológica, mecânica, vamos dizer assim, ela está pronta. Mas o amadurecimento, ele começa daqui de trás, ele vem de baixo para cima, de trás para frente. Então, aqui atrás, eu tenho toda a minha parte de sobrevivência, que é a que vai amadurecer primeiro. Por quê? A sobrevivência, né? Se eu pegar qualquer objeto e tacar aqui em você, você vai se defender. Isso é sobrevivência, tá? Então, essa parte de trás aqui do cérebro, ela ela amadurece primeiro, que é exatamente... Aí ela vai, né? De trás para frente, ela vai entrando no meinho lá do nosso cérebro, que é onde está o sistema límbico, que são as emoções, né? E aí, divertidamente, vem e explica isso maravilhosamente bem pra gente. Quando é pequenininho, as emoções principais, e depois, quando a Riley ficou adolescente, eles entraram com as emoções secundárias. Então, por que uma criança chora? Por que uma criança morde? Por que uma criança grita? Por que uma criança cai no chão e faz birra? Porque ela não está com essa parte da frente aqui, que nós chamamos de lobo frontal, amadurecida para dizer para você, eu não quero essa água, eu não gosto dessa xícara. Ele não sabe ainda dizer, verbalizar isso para você com a mesma complexidade que o adolescente já vai conseguir fazer, né? Então, ele chora, ele grita, ele morde, algo está acontecendo com ele, ele está sinalizando através do choro ou da agressividade que algo ruim está acontecendo com ele. O adolescente, aí é outra história. O adolescente, ele já está com um pouco mais de formação. Aqui ainda não amadureceu completamente. O que é essa parte aqui da frente do lobo frontal? É estratégia, tomada de decisão, freios, né? Isso aqui ainda não está completamente formado. O que eu tenho? Eu tenho a parte de trás, que é sobrevivência, e eu tenho o sistema límbico muito forte e os hormônios que estão se desenvolvendo. O que é um adolescente? É uma Ferrari abastecida com um piloto que não fez o curso. Você sabe que para pilotar uma Ferrari você tem que fazer um curso. Não é igual pilotar um carro comum. Então, o adolescente é isso. Ele é uma Ferrari abastecida com o cara que não fez o curso. Então, por quê? Freio zero. E muitas vezes, essa parte límbica e essa parte de sobrevivência não está conseguindo se comunicar com esse freio, com essa estratégia. E aí a gente tem a combinação perfeita, que aí é onde entra as impulsividades, né? E a gente ainda tem o sistema de recompensa,
que é lá no sistema límbico, onde a dopamina está a milhão, que é um neurotransmissor, que a gente fala sobre recompensa. O adolescente ele precisa de recompensa, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco, você me falou que tem muitos jovens. Qual era o 70% dos jovens deixam a natação quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento. Em média, aí, 32 mil jovens deixam a natação. Porque eles, primeiro, eles não têm o grupo que eles precisam, porque o jovem, o adolescente, ele saiu daquela história de que papai, mamãe, família, ele não vai se identificar com papai e mamãe. Agora ele vai se identificar com o grupo. Ele precisa do grupo. E muitas vezes, dentro de uma escola de natação, tem pouquíssimos adolescentes, né? Como nós estávamos conversando aqui. Ele precisa desse grupo para ele começar a construir a sua individualidade. É na adolescência que nós vamos construir a nossa individualidade, o nosso senso de si e fortalecer a nossa autoestima. A autoestima começa lá atrás, na infância. E aí tudo vai vir de acordo com o que foi feito lá nessa infância. Então, esse adolescente precisa ser ouvido, né, compreendido, com empatia, com olhos nos olhos, né? O que você quer? O que é importante para você? O que você gosta? Né? Para que ele possa sentir que ali ele tem um espaço de fala e de escuta. Sim, e além disso, ainda a gente pode incluir que esse adolescente ele também faz muito por imitação, então ele imita os outros pares e ele precisa dessa conexão. E às vezes essa pressão social de todo mundo fazer e ele não fazer, ele acaba fazendo porque ele não tem esse freio e ele acaba executando essa tarefa. Você comentou muito que é muito reflexo lá do passado, o que esse jovem vai ser lá na frente. Às vezes ele não respeita as regras, ele não faz alguma coisa, mas é tarde. Às vezes, se você não deu aquele suporte lá atrás, e você tem aquele adolescente em casa, fala, eu falo, ele não ouve. Mas eu não fiz lá atrás. Ainda dá tempo? Claro que dá. Claro que dá. Aí vai muito da sensibilidade desses pais, né? Sermão não adianta. Não adianta a gente achar... Isso é muito comum. Eu falo. Então, você está falando demais. Com o jovem, você tem que ser pontual. É isso. E uma coisa muito importante, que é a liderança desses pais. Mas não é uma liderança autoritária. A liderança autoritária é o sermão, é a punição. Ah, então você não fez isso, eu vou tirar isso. Ah, Ana, mas eu tenho que tirar aquilo que ele gosta, porque senão ele não vai sentir. Opa! Ele precisa sentir pela consequência dele. E não porque você está tirando algo dele. Né? Como fazer isso na prática? É sentar, se conectar, né? Conversar com ele, perguntar para ele. Eu tenho famílias com pais que nas férias decidem para onde eles vão e não consultam os filhos. Nossa, mas espera aí, eu tenho que consultar? Ué, ele faz parte da família. Por que você decidiu para onde vão as férias? Porque não pode ser democrático? E aí, filho, a gente está pensando, olha aqui, a gente está pensando em ir para esse lugar. Ele vai querer lugares, primeiro, que tem outros jovens, que tenham coisas para ele fazer. Aí você leva o seu filho para um hotel fazenda porque você quer descansar, só tem velho. Aí você não quer que ele fique dentro do quarto no celular? O que ele vai fazer? Não tem outra opção. Ele não tem outros jovens, ele sai no lugar, só tem gente velha, por exemplo, né? Só tem idosos e a família dele. Ele vai fazer o quê? Percebe o respeito com esse adolescente? Isso é uma coisa difícil às vezes, sabe, Renato? Dos pais e muitas vezes até de alguns professores, entenderem o respeito que a gente tem que ter. Ele é um ser humano, como você, como eu. Ele tem gostos, ele tem escolhas, né? E se eu quero que ele seja responsável pelas escolhas dele, eu tenho que dar oportunidade de escolha para ele. Eu não quero estudar hoje para a prova. Ok, filho, você não quer estudar? Você tem prova essa semana. Você está em semana de provas. Então,
Nós vamos estipular um horário de estudo? Não, não quero estudar 2 horas por dia, quero estudar 1 hora por dia. Ok, com 1 hora por dia, você garante uma nota que seja satisfatória? Garanto. Ok. Aí ele vem com uma nota vermelha. Pois é, então, olha só, 1 hora parece que não está suficiente, né? Será que a gente... Ou você está precisando de ajuda? Percebe que é muito mais respeitoso eu entender a necessidade dele, eu me conectar com ele? Ana, mas eu perdi a conexão com meu filho. Então, você vai aos poucos. Você vai aos poucos, ele vai resistir. Mas você tem que ir indo aos poucos para que você consiga resgatar de novo esse lugar para você conseguir se conectar com ele, para vocês começarem a ter um diálogo. Né? Tem um livro que eu li, eu sou péssima para nomes de autores, mas enfim, que eu achei muito legal, que ele deu um exemplo de um pai que o filho ficava na escola, período semi-integral, e ele sabia os horários do filho. E ele viu que ele estava totalmente desconectado com o filho. Aí um belo dia ele apareceu lá na hora do almoço. E o filho olhou, ficou olhando para ele, estava com a turma, aí ele chamou. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei assim, vim aqui te pegar para a gente almoçar. Não, mas eu não quero almoçar com você. Não, mas eu quero. Por favor, entra no carro, vamos almoçar. O primeiro dia foi uma lástima, o menino não olhou na cara dele, não conversou com ele. Aí quando ele deixou o menino de volta na escola, ele falou, todas as quartas-feiras eu vou vir aqui e nós vamos almoçar juntos. Só eu e você. Ele saiu do carro, bateu a porta e nem falou tchau. E ele foi indo. Até que um dia o menino entrou no carro e começou a conversar com ele naturalmente. É assim, é aos poucos. Outra coisa importante, não é pessoal, não é com você. O adolescente está triste, o adolescente está com raiva, o adolescente está transgredindo, porque ele precisa transgredir, ele precisa botar para fora, ele precisa se conhecer, ele precisa saber o limite dele da raiva, da tristeza, da alegria, ele precisa disso. Se ele foi agressivo, se ele bateu a porta, aqui na minha casa ninguém bate a porta. A gente coloca o limite, claro, sempre, mas não leva aquilo para o pessoal. Porque muitas vezes ele está com questões dele mesmo, que ele precisa resolver com ele, não é com você. E isso é muito confuso ainda para muitos pais. Né? Mas ele está me desafiando. Ele está te desafiando ou ele está com raiva? São coisas diferentes. A gente falou muito da importância do grupo, né? Que ele começa a se desconectar do pai, da mãe, começa a achar um grupo para se identificar. Qual a importância desse grupo para ele se identificar e até mesmo ali nas aulas de natação ele ter um grupo ali para ele se conectar, que às vezes nas aulas de natação ele não tem um grupo, ou ele é aquela criança grande ou aquele adulto em miniatura e ele não se encaixa ali dentro do contexto da natação. Pois é. Ele não se encaixa porque não tem o grupo. Ele precisa do grupo. Esse grupo para ele é fundamental. Ele quer saber se ele quer o que ele quer, o que ele gosta. Amigos na adolescência é quase que um tesouro. Né? Para o adolescente, o amigo, a turma, é o tesouro que ele tem. É a referência. Não adianta. O exemplo e a referência que a gente tinha para dar, a gente deu como pais na primeira infância, 0 ao 7. A partir dos 7, 8, ele vai começar a buscar a turma. Na pré-adolescência, ele já vai estar inserido e na adolescência ele vai estar totalmente imerso. E aí é o perigo. Né? Por que a gente precisa trabalhar com os valores, trabalhar com o respeito, trabalhar com a conexão e com o amor? Que muita gente acha que isso é papo de psicólogo, é balela. Por quê? Porque se ele tem uma boa conexão com você, que foi criada através de amor e respeito, quando ele for para a rua, quando ele for para a turma, e alguém oferecer para ele algo, uma droga, alguma coisa assim, ele vai falar, opa, peraí, isso não é certo. Não foi isso que eu aprendi. É a estrutura. Né? A estrutura, a infância, a primeira infância é a estrutura. Igual a estrutura de uma casa.
né? A adolescência é você construindo o meio, é o meio, é dentro, é você, é a sua identidade. Então, peraí, quem é você? Lá na infância, né, lá depois dos 6, 7 anos, que a criança já saiu da fase egocêntrica, a gente começa a dizer para ela, o que você está sentindo? A gente pergunta, o que você está sentindo? O que está acontecendo agora com você? Quando ele for adolescente, a gente continua. Mas, filho, o que você está sentindo? Por que isso é importante para você? Mãe, eu quero ir naquela balada. O que tem naquela balada? Por que isso é tão importante? Ah, porque todo mundo vai, porque meus amigos vão, porque eu quero me divertir. Tá. Quem vai? Com quem vai? Né? Mãe, eu vou para casa do fulano. Uhum. Eu quero o telefone da mãe do fulano. Eu quero conversar com a mãe do fulano. Mãe, eu estou conhecendo uma garota, um garoto na internet. Ok. Vamos acompanhar isso. Né? Porque a internet tem muitos riscos, né? Nós vamos falar um pouquinho aí de redes. É isso. Se você criou uma conexão forte, você vai ter uma adolescência com menos problemas, vamos dizer assim. Não consegui, errei, não sabia, era ignorante, estou aprendendo agora. Sim, é a primeira vez para você, é a primeira vez para ele. Né? Então, muitas vezes o meu filho fala, mãe, você não fez isso. É, filho, mamãe não sabia. É novo para mim também, né? E também se colocar nesse lugar. Eu acho que o adulto também tem muita dificuldade de falar da sua vulnerabilidade, né? Eu sou mãe, mas eu não sei tudo. E olha que eu sou psicóloga, educadora parental, mas não sei. Como mãe, eu estou sendo pela primeira vez, Sim. Né? Até quando minha filha terminou o primeiro namorado lá atrás, até a gente falou pra ela, a gente não sabe como lidar. Foi aniversário dele, a gente pode ligar, a gente pode mandar mensagem, porque querendo ou não, a gente tem também uma conexão e a gente vai aprendendo também no dia a dia. E eu queria que você falasse do papel do professor. Qual que é a importância do professor para esse jovem no dia a dia? E acho que você teve uma fala muito interessante, que às vezes não levar pro lado pessoal, né? Às vezes esse jovem faz algo ou, como se diz, se desafia, mas não é para você, né? Então, às vezes, esse professor se coloca e às vezes fica irritado com esse adolescente. Ah, ele tá me desafiando, às vezes não está, né? Então, qual que é o papel desse professor? Também se conectar com esse adolescente, né? Imagina um adolescente que te tratou mal e você vai, né? Se você tiver essa consciência de que não é comigo, você olha bem para ele, nos olhos dele, respira, né? Muitas vezes a gente vai ter que respirar, porque é natural a gente levar para o pessoal. É muito natural. Então, é olhar para ele e falar assim, o que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar de alguma forma? Pronto, você já quebrou ele ali, né? Como eles dizem, né? Não, porque isso, porque aquilo. Ok, podemos conversar sobre isso? Porque é eu tentando me conectar com esse adolescente para entender a necessidade dele. Como eu posso te ajudar? Ele vem com algo violento e eu vou com algo calmo, tranquilo, empático, amoroso, né? Vai adiantar você colocar ele para fora da sala? Ele vai voltar com mais raiva de você, né? Então a gente se conecta com ele, a gente se importa com ele, né? É muito comum chegar adolescentes no consultório e eles falam, porque o professor fulano não está nem para a gente. Ele entra, toca a matéria e ok. Mas a professora ou o professor fulano, ele olha para a gente. Eu tive uma adolescente uma vez que ela chegou me contando, ela tinha muitas questões com depressão e tudo mais, ela era uma menina muito frágil, muito insegura. E um dia ela estava muito mal e ela foi forçada a ir para a escola porque os pais falaram, não, você está usando isso para não ir, nananã. E essa linha é muito tênue, né? O que realmente eles estão sentindo e o que realmente a gente não deixar eles irem para a escola quando eles não estão bem. E ela falou, eu não estava bem. E eu passei por 3 professores diferentes, ninguém nem me olhou. Mas a professora tal, ela entrou na sala, ela olhou para mim, ela pediu para todo mundo abrir a apostila e fazer o exercício tal, ela veio direto em mim. Ela me olhou.
E ela falou para mim, tá tudo bem? Aí eu olhei para ela e só consegui chorar. Aí ela falou, vem cá. Ela tirou a menina da sala. Ela pediu para uma assistente ficar em sala de aula, enquanto o pessoal fazia as atividades, e ela levou essa menina para a enfermaria e conversou com ela. Ela se sentiu vista, olhada, pertencente, alguém me olhou. E tem muita gente que fala, mas isso é frescura. Ah, é? Então tá bom, o dia que você estiver super mal, vou deixar você sozinho, não vou nem ligar para você. Como é que você vai se sentir? Adolescente é a mesma coisa, gente. Né? Então, como é que você queria ser tratado? Trate o adolescente como você gostaria de ser tratado. E uma coisa que eu falo muito nas palestras é que a gente tem muita facilidade para olhar para o negativo e dar aquela bronca, tentar colocar o limite, mas muitas vezes a gente não olha o positivo. Então eu sempre coloco como desafio para os professores, sempre a cada término de aula, pegar pelo menos de 1 a 2 alunos e fazer 3 elogios. Não precisa ser da natação, não precisa ser, você melhorou seu nado, não. Eu vi que você ajudou seu amigo hoje, eu vi que você guardou material, eu vi que você foi organizado hoje. Isso é algo genuíno. E se a cada aula você pegar 1 a 2 alunos, no final do mês você pegou todo mundo. Porque a gente também tem aquele hábito de pegar quem se destaca mais. E quem não se destaca, às vezes, vai ficando ali no grupo. Então, ter esse olhar para todo mundo, mas não aquele olhar do negativo. Ter o olhar também do positivo para você criar essa conexão. São pequenos hábitos que a gente faz nas nossas aulas, que faz uma mega diferença lá atrás. E você falou um pouquinho aí de a gente, às vezes, olhar, às vezes, reclamar desse adolescente. A gente encara eles muito como aborrecentes. A criança pequena tem algum problema, a gente fala, ele é hiperativo, tem TDAH, a gente acha alguma coisa e tenta auxiliar. O adulto, ansioso, tá estressado, e o adolescente simplesmente é aborrecente e chato, né? O que você acha desse rótulo que a gente cria, que às vezes a gente não tem esse olhar para acolher esses jovens, simplesmente a gente rotula ele como chato? Pois é, isso é péssimo, né? Eu tenho um texto que fala sobre isso. O adolescente não é aborrecente. Ele só não está conseguindo comunicar ou nós não estamos conseguindo ler essa comunicação. Então, esse rótulo é muito ruim. Eles não são aborrecentes. Eles são pessoas que estão em desenvolvimento e que precisam da nossa liderança, de uma liderança empática e amorosa e respeitosa. E eles precisam o suporte do adulto. Todos os adultos envolvidos com aquele adolescente precisam estar conversando a mesma língua. Eu tenho que ir na escola conversar com os professores, com a coordenação. Eu preciso estar atenta ao que está acontecendo com esse adolescente. Né? Então, se ele é aborrecente, ele está, talvez, nesse papel de aborrecente porque ele não está sendo ouvido. Ele não está sendo compreendido. E aí, levanta a luz vermelha aí, né? Então, às vezes, você se conectar com esses jovens são coisas pequenas. Eu, por exemplo, na minha aula, eu faço eles trazerem, cada aluno um dia da aula faz uma playlist. Aí você fala, mas 80% do tempo ele tá com a cabeça na água. Mas eu me conecto, acaba a aula e falo, nossa, você gosta dessa banda? Você gosta dessa música? Eu também gosto. Às vezes eu já levei 10 perguntas sobre a série que ele assiste, eu dou 2 exercícios, se ele acertar a pergunta, ele escolhe o exercício, né? Eu escolho. E eu começo a falar, eu também assisto essa série, que legal. Putz, você não lembra? Eu lembro. Você não lembra desse personagem? E você vai se conectando com o dia a dia desse jovem, que isso é muito importante, né? E esse adolescente, ele passa por alguns lutos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses lutos deles. Sim. Então, primeiro é o luto da infância, né? Eu tinha uma infância, eu era protegido, meus pais eram meus heróis. Não, mas eu não sou mais criança e eles não querem ser, né? Então, primeiro, o luto da infância, né? O luto dos pais da infância, né? Muitos pais, o adolescente já está lá com 15, 16 anos e eles estão querendo tratar como se ele ainda fosse uma criança de 5, 6 anos. Né? E aí vem aquelas histórias, não precisa me dar beijo lá na porta da escola, não. Né? Mas agora ele não quer mais beijo. E você, como adulto, mãe, pai, vai ter que lidar com esse luto, né? O adolescente passa pelo luto e os pais também, né? O meu filho, o meu filhinho, que agora não é mais. Agora ele é um adolescente, então eu vou ter que tratar ele como tal, né?
Mas se isso for natural, olha só que legal. Tem adolescente que tudo bem do pai e a mãe beijar na porta da escola. Porque isso para ele é natural. Né? Então, é o luto da infância, o luto dos pais da infância, que também precisam acompanhar isso, né? E também as idealizações, né? Ele acha, porque o fato dele entrar na adolescência e dele começar a despertar algumas coisas ali, dele começar a perceber do que ele é capaz, né? Eu não sei se você lembra disso na sua adolescência, eu lembro muito bem, assim. Eu tinha uma sensação de que eu podia tantas coisas, né? E aí se a gente... Tem muitos filmes que mostram isso, né? Não sei se você já assistiu o filme da Enola Holmes, não, que é a irmã do Sherlock Holmes. Aquela série Anne with an E, né? Que é muito legal, que a gente vê muito isso, né? A infância é a fantasia, é o lúdico. A adolescência é essa chama de vida, né? De construir, de criar, né? Nossa, mas ele está transgredindo. Que bom que ele está transgredindo. Ele é adolescente, ele tem que transgredir. O adolescente que não transgride, possivelmente ele pode ser um adulto deprimido. Né? E quando ele chegar lá depois dos 45 anos, ele vai querer transgredir. Porque ele vai estar numa outra fase, que é uma fase onde a gente... uma fase que você começa a se sentir um pouco mais de liberdade, aí começa a transgredir o que não transgrediu na adolescência. Isso é muito comum também. Então, se o seu filho está transgredindo, ótimo, ele é saudável. Que bom que ele está transgredindo. Se ele tivesse calado, quieto, não falando nada, não interagindo, dentro do quarto, aí eu ia falar para você ficar preocupada. E Ana, queria que pra gente finalizar, você deixar suas redes sociais, para quem quer saber um pouquinho mais de você, falar um pouquinho lá do seu consultório no Morumbi, aqui em São Paulo. Pois bom, atendo online e também atendo presencial no Morumbi, online pelas plataformas, né, autorizadas aí pelo Conselho. Então, atendo das duas formas e também faço muito trabalho de orientação a pais de adolescentes, crianças, enfim. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado para quem está aí do outro lado, obrigado aos parceiros que fazem desse sonho uma realidade e compartilhe essa entrevista. Tenho certeza que alguém está precisando assistir um pouquinho sobre isso, que lida com jovens, seja professor, pai, tio, seja quem for. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo Maurício aí nos bastidores, para Ana, muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada.